Fala galerinha, boa tarde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Brain Trauma Foundation. Vocês sabem o que é o Brain Trauma Foundation? É uma fundação americana que foi criada lá em 1986. Para quê? Para divulgar e estudar e implementar melhorias nas condutas perante ao traumatismo crânioencefálico. E aí, a partir daí, ela começa a divulgar guidelines, a promover estudos e, frequentemente, ela sempre atualiza as suas recomendações. É um site que todas as suas diretrizes estão disponibilizadas de forma gratuita, sempre pensando no quê? No melhor atendimento, tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar dos pacientes com trauma crânioencefálico, inclusive os pacientes pediátricos. E aí eu pergunto para você sabe manejar o TCE? Você sabe classificar o TCE? Você sabia que a gravidade do TCE é classificada através da escala de coma de Glasgow, que a gente inclusive já falou aqui? Então vamos lá. O TCE grave é o paciente que tem um Glasgow de 3 a 8. Inclusive, é uma indicação também com esse paciente com Glasgow abaixo de 8, de quê? De proteção de via aérea. Então, a gente deve garantir uma via aérea avançada para esse tipo de paciente. O paciente com TCE moderado é o paciente que tem um Glasgow entre 9 e 13. Também é um TCE, né, que a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer o neurocheck, porque ele tem riscos de rebaixamento do nível de consciência. E o TCE leve é o paciente que tem um Glasgow entre 15 e 14. E aí, quais são os critérios da gente tomografar os pacientes com TCE? Na maioria das vezes, gente, acaba que os pacientes que você tem alguma dúvida, você acaba tomografando. Mas vamos lá, paciente com TCE leve, todos eles devem ser tomografados? Não. Por quê? Tem paciente que tem uma queda da própria altura, não tem perda de consciência, não tem déficit focal neurológico, não tem afundamento de crânio, não tem alteração de par craniano, não teve vômito. Então esse é um paciente que a gente pode observar ele de 6 a 12 horas no pronto-socorro sem a necessidade de fazer uma tomografia craniana desse paciente. Os pacientes com TCE leve também, mas que tenham lesão intracraniana, ou seja, afundamento de crânio, história de perda de consciência, crise convulsiva após o trauma, alteração de par craniano ou um mecanismo da cinemática do trauma muito importante, apesar de ser TCE leve, também devem ser tomografados. Os pacientes com TCE moderado, ou seja, de Glasgow de 13 a 9, devem ser tomografados, e os pacientes com TCE grave sempre devem ser tomografados, beleza? O manejo do TCE, o que a gente tem que pensar, gente? O estrago maior, o trauma inicial, o trauma primário, já ocorreu. Que pode acontecer o quê? Um hematoma epidural, um hematoma subdural, conclusões hemorrágicas, fraturas de crânio, laceração, né, do tecido do couro cabeludo e da calota craniana. Esses aí, o estrago, infelizmente, já foi feito. Mas no atendimento inicial, tanto pré-hospitalar quanto pós-hospitalar, o que a gente pode evitar, o que a gente chama de quê? Lesões secundárias. E como é que a gente evita lesões secundárias no manejo do TCE, gente? Mantendo esse paciente bem perfundido, ou seja, não deixando ele ficar hipotenso, evitando que esses pacientes tenham crise convulsiva. Então, se é um paciente grave que abriu um quadro de crise convulsiva, é de bom tom e é indicado a idantalização desses pacientes, ou seja, a indicação de fenitoína com dose de ataque e de manutenção. Tentar evitar hipertermia, porque a hipertermia vai aumentar o consumo de oxigênio do tecido cerebral, então às vezes a gente vai indicar normotermia ou em alguns casos pode ser indicativo também de hipotermia. Evitar infecções secundárias, não deixar esse paciente ficar hipoglicêmico, porque lembra, gente, que neurônio vive de quê? De glicose e oxigênio. E já que ele vive de oxigênio, garantir uma via aérea e uma oxigenação adequada. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí pra gente. Grande abraço!